os destaques da quarta semana de março, balança comercial brasileira. Como sempre fazemos aqui, o desempenho dos produtos do agronegócio. Eu começo pela carne bovina. Pode colocar a tela, por favor. Os números foram divulgados agora à tarde pela Secretaria de Comércio Exterior. Você tem a primeira coluna, a MD, é a média diária, a média por dia. Foram 18 dias até a quarta semana de março. No acumulado dos 18 dias, 107.470 toneladas. Você vê que tem uma queda em relação à média de março do ano passado, uma queda de 22%. As exportações brasileiras de carne bovina seguem em queda, em média diária, volume, como você está vendo, preço e faturamento até a quarta semana. Esse volume chegou em 107.500 toneladas, o faturamento 518 milhões e 600 mil dólares, considerando os 18 dias de operação. Coloca, por favor, a tela com os preços da tonelada. Você vê aquele volume exportado por esse valor da tonelada, 4.825 dólares. Você tem o faturamento até a quarta semana de 518 milhões e 600 mil dólares nos 18 dias de operação. E esse resultado já mostra, menos de 6 mil toneladas por dia, já mostra os primeiros movimentos de queda nas exportações brasileiras após a suspensão dos embarques à China. Você se lembra muito bem, foi no dia 23 de fevereiro, em função de um caso atípico de encefalopatia no rebanho do Pará. Só agora que a gente consegue sentir, porque tem um atraso de 30 a 45 dias entre a operacionalização e a contabilização na balança comercial, no nosso caso aqui, até a quarta semana de março. Muito bem, portanto, temos essa queda contabilizada, Nas últimas semanas, nós mostramos aqui, não houve queda, porque os embarques antes da suspensão foram contabilizados. Agora que a solução já foi encontrada, já foi divulgado na semana passada que o Brasil já está exportando novamente carne bovina para os chineses, mas ficou aquele passivo, Veio agora o resultado com essas quedas. Muita gente acredita, a Datagro também acredita, eu quero saber se o João Pedro acredita também, que agora, com essa retomada das exportações de carne bovina para os chineses, o Brasil vai aumentar muito e há uma expectativa. Você viu que o preço caiu, Mostra de novo, Lincoln, por favor, a tela com o preço. O preço da tonelada atual caiu em relação a março do ano passado. Mais de $1.000 de diferença entre março do ano passado e março agora, 4.825, 5.900. 18% de queda. Muita gente acredita que, além de volume que nós deveremos embarcar em crescimento para os chineses, também o preço da carne deverá ser um pouco maior do que esses 4.825 dólares. João Pedro, nós estamos com o hash também, já para falar da Tecnoshow, mas rapidamente eu queria que você falasse sobre esses números, depois nós voltaremos a abordar essa questão do comércio de carne bovina. A China responde por 52% do volume que nós exportamos e 60% do faturamento. Março do ano passado nós estávamos exportando bem para a China, depois que em dezembro tinha sido reativadas as exportações, ou seja, e o preço médio é bom, por quê? Porque nós exportamos carne de dianteiro, carne de traseiro, cortes que têm um valor agregado maior. A China precisa comprar 250 mil toneladas a mês, 40% viria do Brasil, ou seja, 100 mil toneladas seria a cota que o Brasil teria para atender o mercado chinês. Então, a partir do dia 23 agora, que foi novamente reativada a exportação, possivelmente ainda nesse mês de março melhore um pouco mais tanto o preço como o volume. Mas aí depende, é lógico, das questões internas de navio, de containers, etc.
Agora, é um cliente que nós dependemos umbilicalmente deles. Bom, o ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, que está na China, aliás, é o único ministro do atual governo que está na China, depois do adiamento da viagem do presidente Lula, né, em função de saúde, ele disse que as exportações brasileiras de carne bovina para os chineses deverão crescer este ano. Eu queria que você comentasse isso depois, João Pedro, porque agora às 5h30 temos o Antônio Resch, que vai destacar o lançamento de 2 variedades de soja convencional, agora na Tecnoshow Comigo, que começou hoje em Rio Verde de Goiás. Muito boa tarde, Antônio Resch. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, João Pedro. Boa tarde, telespectadores. Pois é, eu falo sempre que tenho oportunidade sobre a soja tradicional ou não transgênica, por um motivo muito especial. É que há um mercado para esse produto. Hoje é um mercado pequeno, mas tudo que se produz aqui no Brasil de soja tradicional encontra mercado. E além de encontrar mercado, essa soja não transgênica tem um preço não de commodity, ela tem um preço maior, ela tem um prêmio. É que nem, já que vocês estão falando aí do boi, que nem o boi China. A soja não transgênica tem um plus, tem um mais. Então é um mercado interessante para muitos produtores. Tudo bem, o Brasil planta 90 e tantos por cento de soja transgênica, mas 1 ou 2% está ali. Na Comigo, que vocês estão vendo aí, o diretor técnico do Instituto Soja Livre, que é o senhor professor Odilon Lemos, também é pesquisador da Embrapa, ele disse que vai lançar, ou deve estar lançando hoje, a BRS-MG 534 e a BRS-7781. Essa primeira 534, ela já foi cultivada em áreas grandes e ela deu um resultado excepcional, até 90 sacas por hectare. Isso é mais ou menos, se mais ou menos não é, são 5.400 quilos de soja por hectare. E tem outra vantagem, ela é tolerante à ferrugem asiática, temível ferrugem asiática, e também a vários tipos de nematóide. E a outra, a 7781, está começando a ser plantada em áreas maiores, mas também já provou que é tolerante a um nematóide. Então é o seguinte, é um mercado pequeno, mas tem gente que se interessa, tem empresas, não preciso citar nome, tem algumas empresas no Brasil que têm toda uma estrutura para fazer a segregação, para não misturar soja tradicional com soja transgênica, e tem mercado para produtos, para soja e subprodutos, lecitina, óleo de e outras coisas, vários subprodutos que a soja tem. Então, por isso que eu digo que é um mercado bem interessante e eu acho que esse mercado vai crescer com essa onda naturalista que o mundo todo está vivendo. Muito boa tarde, Jorge, boa tarde, telespectadores, até amanhã. O Resch, até amanhã. Fica um pouquinho mais com a gente, porque o João Pedro quer comentar em cima do que você falou, que trazendo essa notícia, né, o lançamento de 2 variedades de soja não transgênica, agora nesta Tecnoshow Comigo. João. Não, o que é importante, né, Resch? Você comenta a respeito do mercado. Você tem o mercado europeu que tem uma tendência a procurar organismos não geneticamente modificados. Então, é um mercado que é importante, não só para o grão, como o farelo também, o farelo e o óleo. E hoje no mundo existem esses nichos, que o Brasil tem que aproveitar esses nichos. Nós temos condições de aproveitar. É complicado? Porque você tem que ter uma lavoura separada, tem que carregar separado, tem que botar em container, etc, etc. Mas muitas vezes remunera para o produtor esse custo. Outra coisa que chama atenção é o potencial da soja. Nós estamos desenvolvendo soja para chegar a 100 sacos por hectare. Se lembrar que 40 anos atrás, 30 anos atrás, a soja com 35 já era boa. Imagina agora com 90 sacos por hectare. É por isso que o Brasil está com 155 milhões esse ano, se Deus quiser. É isso aí, Resch. Você quer completar? Quer a réplica, não, a tréplica? Não, eu quero só fazer uma provocação. Já que o João Pedro falou do farelo, o farelo não transgênico é importante.
E tanto ele quanto você, que costumam viajar para Noruega, Dinamarca, Suécia, o salmão que vocês comem lá é engordado com farelo de soja não transgênica oriunda do Brasil. Muito boa tarde para vocês. Tá bom, da próxima vez a gente vai constatar isso. Obrigado, Antônio Resch, e até amanhã. João Pedro, voltando às exportações de carne bovina, o Carlos Fávaro, que está na China, representando sozinho o governo brasileiro, claro que tem os empresários e tudo mais, mas do governo alto escalão é o Carlos Fávaro. Disse ontem que as exportações brasileiras de carne bovina para a China deverão crescer este ano, apesar da suspensão que agora já acabou na última quinta-feira. E por que ele acredita nisso, João Pedro? Porque ele está lá com uma fila de frigoríficos brasileiros, segundo ele vai ser uma fila por ordem de chegada, uma fila de frigoríficos brasileiros à espera da habilitação para exportar. 50, né? O número que ele está falando, 50 frigoríficos. Aí deve ter bovinos, de aves e alguma coisa também de suíno. A questão é que a China cresce 5,5%, a economia chinesa esse ano, o PIB deles é 5,5%. Aumentou a renda, aumentou o consumo. Carne é algo que está diretamente ligado à renda. Aumentou a renda do habitante lá da China, ele vai comer. E ele está aprendendo a comer carne bovina. A carne vermelha não era coisa rotineira para eles, era 4, 5 quilos por habitante ano. Hoje estão chegando a 7 quilos por habitante ano. Sempre lembrando, cada quilo a mais é 1.400.000 toneladas de carne que precisa. Pois é. João Pedro, o que você está achando dessa missão brasileira na China, empresários do agro? Hoje teve uma participação num evento sobre crédito de carbono. Esse é um mercado que os brasileiros poderão ganhar com os investimentos dos chineses? Olha, nessa área de carbono é uma questão, nós estamos num brete. Agora, daqui para frente, o mundo vai ter que achar um jeito de diminuir o consumo de combustíveis fósseis. Não dá para queimar 100 milhões de barris de petróleo por dia. Nós temos que diminuir o consumo de carvão. A China pode nos fornecer muita coisa no aspecto de placa fotovoltaica, de equipamentos de aerogeradores, etc., que nós precisamos aqui no Brasil para manter a nossa matriz energética cada vez mais limpa. E nós temos a vantagem que muitos desses combustíveis fósseis podem ser substituídos por biocombustíveis, seja o etanol na gasolina, seja o biodiesel no diesel, seja novos produtos como o diesel verde, que com óleo vegetal e hidrogenando ele, se é possível produzir um diesel verde, que é melhor que o biodiesel, não tem aquele problema de coagulação, etc., aguenta baixas temperaturas. Nós temos a querosene a querosene verde, que vai ser obrigatória, já é nos voos que saem da Europa para os Estados Unidos para a Europa, já está se exigindo que as empresas de transporte aéreo usem combustível verde. Ou seja, o Brasil tem um campo fantástico. E na parte de alimentos, então, é covardia. Nós temos o Brasil com esses 305 milhões, 210 milhões de toneladas de grão, nós podemos crescer 5, 6% ao ano. Nós temos terra já mexida pelo homem, temos 150 milhões de hectares de pastagem, 70 milhões, metade disso está em fase de degradação. E lá na China agora está sendo pedido que a China financie a recuperação desses pastos para uso na agricultura. É uma coisa que há muito tempo a gente fala aqui, Zé, sempre a importância de que recursos dos países que são os poluidores, a China é o maior poluidor do mundo, superou os Estados Unidos em termos de emissão de gases de efeito estufa, ela invista em projetos aqui no Brasil de transformar, porque hoje eu tenho duas inseguranças no mundo, a insegurança alimentar e a insegurança climática. A segurança alimentar, eles querem que nós possamos produzir mais alimentos, nós temos que investir em infraestrutura, transporte, ferrovia, hidrovia, portos, tal, para baixar o custo, para chegar com esse produto competitivo na China. E nós temos o carbono, que nós temos condições de ter uma pegada de carbono. Na pecuária, esses frigoríficos que estão lá, eles têm que convidar os formadores de opinião, os influencers, para conhecer como é que se produz carne no Brasil. Nós usamos a coisa mais elementar possível, que é alimentar o bovino com folha, com grama,
que é o papel dele no ecossistema. Nós, na reta final, nosso boi é verde e amarelo, 90% em cima de capim. Na reta final, dá-se um pouquinho de grão para poder dar um acabamento. Isso nós temos que mostrar lá. A única coisa dessa missão que eu fiquei assim, achei que não podia ter um outro caminho, foi a doença do presidente. Ele não pôde ir, para isso que tem o vice-presidente. Quando tem um problema com o presidente, é a função do vice. Eu tenho certeza que o Alckmin seria um bom representante. Ele é ministro de Comércio e Desenvolvimento, Indústria, então ele podia estar lá. E hoje é tão fácil, pega um avião aí, 24 horas está lá, né? Então, era importante porque o chinês leva muito a sério essa questão de autoridade, dos governantes. Infelizmente não podia o presidente, vai o vice. Essa é a função legal do vice, é representar o presidente quando não pode. E eu acho que seria muito importante ele ter ido lá. Mas, sei lá, a questão é que em Brasília tem muita coisa que a nossa vã consciência não consegue entender.